gente vai precisar de 6 a 12 meses para ter um benefício do uso. Mas, por outro lado, ele diminui o volume prostático e, por isso, ele diminui a incidência de retenção urinária e da necessidade de cirurgia a longo prazo. Cenário 2. Então, continua o paciente que tem sintoma severo, moderado a severo e está incomodado. Que tipo de sintoma? Esse é o paciente que tem sintoma de armazenamento predominante. Então, é o paciente que tem urgência, que tem aumento de frequência, noctúria, pode ter, eventualmente, incontinência. Ou seja, se a gente for querer classificar esse paciente, é um paciente que tem um diagnóstico de bexiga hiperativa. Paciente com essas queixas predominantes ou puras, esse paciente merece ser tratado como um paciente de bexiga hiperativa. Portanto, o guideline oferece aqui para ele o uso de antimuscarínico. Então, mesmo sendo um homem, paciente com essas queixas, configura-se bexiga hiperativa, a gente pode tratar com antimuscarínico. Porque a gente tem uma série de estudos que mostram exatamente esse cenário. Então, pacientes homens com diagnóstico de bexiga hiperativa e sem sintomas aí de esvaziamento, ou seja, sem uma obstrução presumida. E a gente vê que pela mudança na frequência miccional, esses pacientes têm o benefício do uso do antimuscarínico, aqui em diferentes séries. Pelas mesmas diretrizes, o uso do antimuscarínico em homem deve ser feito com cautela se a gente suspeita que esse paciente possa estar obstruído. E, em se prescrevendo o antimuscarínico para esses pacientes, a gente tem que observá-lo mais de perto, fazer monitorização de resíduo pós-miccional e talvez reaplicar o IPSS de tempos em tempos para a gente ver se ele não está, na verdade, ganhando aí sintomas de esvaziamento. Terceiro cenário, continua um homem que tem sintomas moderados a severos e que está incomodado por causa dele. Mas é um paciente que tinha sintomas mistos, então ele tem os dois tipos de sintoma, ele tem problemas de jato, mas ele também tem problemas de urgência, aumento de frequência, talvez incontinência. É um homem que a gente geralmente dá o alfa-bloqueador e esse paciente ainda mantém sintomas, ou tem sintomas persistentes após o uso do alfa-bloqueador. Se a gente for perguntar para o paciente quais são os sintomas que se mantiveram e esses pacientes mantêm sintomas de armazenamento, ou seja, eles continuam com urgência, aumento de frequência, etc., o guideline então preconiza que a gente adicione um antimuscarínico à terapia de alfa-bloqueador. Então a gente usa uma terapia combinada alfa-bloqueador com antimuscarínico. Dessa forma a gente direciona o tratamento para os dois tipos de queixa. Então o paciente com sintoma misto, usando alfa-bloqueador com antimuscarínico. Nesse estudo, era um estudo que foi feito urodinâmico, então a gente tem, na primeira barra aqui, os pacientes que eram obstruídos, mas não tinham hiperatividade detrusora no urodinâmico, e os pacientes que, na segunda barra, os pacientes que eram obstruídos com hiperatividade detrusora. Esses pacientes foram tratados 3 meses com alfa-bloqueador somente. 65% daqueles que tinham hiperatividade detrusora ao urodinâmico não melhoraram. Quando, então, se adicionava à terapia um antimuscarínico, após 3 meses, desses 65%, 73% obtiveram melhora. Então, mostrando exatamente o que eu falei na clínica. O paciente que tem hiperatividade vai responder ao uso do antimuscarínico. Se ele tem obstrução e hiperatividade, ele usa a terapia combinada de alfa-bloqueador com antimuscarínico e tem uma melhor cobertura dos seus sintomas. Aqui também, diferentes séries aqui nesse cenário. Então, pacientes que estavam tomando alfa-bloqueador, mas que persistiam com sintomas. Esses pacientes, então, tiveram um antimuscarínico adicionado à sua terapia e a gente vê aqui, pela mudança do IPSS, o subscore de armazenamento, como cai, como diminui esse IPSS quando se adiciona o antimuscarínico ao paciente que estava inicialmente usando uma terapia única com alfa-bloqueador. Esse estudo é um estudo um pouco diferente porque é um estudo que usou uma combinação fixa de tansulosina, ocas e sorifenacina. Então os pacientes eles começavam o estudo já com isso, então não é um estudo de adição. O paciente já de início já iniciava a terapia combinada alfa-bloqueador e antimuscarínico. E a gente vê aqui, por essa melhora na escala de urgência e de frequência, o benefício do uso do antimuscarínico na combinação quando comparado apenas à tansulosina ocas. Então a gente vê para a dose de 6 mg de sorifenacina e para a dose de 9 mg de sorifenacina em combinação. O desfecho secundário, aqui o IPSS, o subscore de armazenamento, então a melhora dos sintomas de armazenamento, a gente vê o mesmo benefício.
Então, a combinação fixa de alfa-bloqueador com antimuscarínico, quando comparada ao uso isolado de alfa-bloqueador, traz um benefício na redução do IPSS de armazenamento, ou seja, na melhora dos sintomas de armazenamento. Essa é a extensão desse estudo. Então, o estudo inicialmente tinha 12 semanas, eles reconvocaram os pacientes usaram essa combinação por 52 semanas, um ano. E aqui mostra, então, que o benefício que ocorreu com as 12 semanas do estudo se manteve por um ano na queda do IPSS total e na queda dos subscores do IPSS, o subscore de armazenamento e o subscore de esvaziamento. Então, aí, o subscore de esvaziamento sendo melhorado provavelmente pelo alfa-bloqueador e o subscore de armazenamento sendo melhorado provavelmente pelo antimuscarínico. Então, as considerações finais aqui, a gente gostaria de voltar a alguns pontos. A avaliação sintomática do paciente que tem LUTs com HPB, ela é importante para a definição terapêutica. Ou seja, se chega um paciente para a gente que tem sintomas de armazenamento, que a gente acha que ele tem então uma bexiga hiperativa, o uso de uma terapia como um alfa-bloqueador, emilador 5-alfa-redutase, talvez não seja a melhor escolha para esse paciente. Embora pacientes melhorem quando têm sintomas mistos usando o alfa-bloqueador, aqueles que têm sintomas puros de bexiga hiperativa provavelmente merecem mesmo tomar um antimuscarínico, assim como a gente prescreve para as mulheres que têm queixa de bexiga hiperativa. Então, importante é a gente perguntar de uma forma padronizada todos aqueles sintomas que o homem pode ter. Então, o homem que chega para a gente não necessariamente vai ter só apenas jato fraco e a gente vai tratá-lo como um paciente obstruído pela próstata. O paciente pode ter uma gama de sintomas e o tratamento vai ser direcionado para aquele específico tipo de sintoma. Importante levar em conta, além do tipo de sintoma, qual que é a severidade daquele sintoma. Então, se o paciente tem LUTs misto, mas um dos componentes não incomoda tanto, provavelmente ele não precisa ser tratado desse componente, ou esse componente vai melhorar com o tratamento do outro componente. Para isso, a gente tem algumas ferramentas. O IPSS é uma delas, porque pelo IPSS, embora ele não seja ideal, a gente consegue fazer o subscore e ver se esse paciente tem um componente maior de esvaziamento, um componente maior de armazenamento, e tratá-lo de uma forma mais apropriada. O diário miccional, embora seja uma ferramenta às vezes difícil de empregar, que os pacientes têm, às vezes, dificuldade de entender, é outra ferramenta importante, principalmente para aqueles pacientes que têm sintoma de armazenamento. Com ele, a gente consegue objetivar as queixas e ver que esse paciente realmente tem aumento de frequência, que esse paciente tem um volume miccional baixo e que, então, ele precisa ser tratado apropriadamente. E como eu já disse, o tratamento tem que ser direcionado ao tipo e à severidade dos sintomas. Além da gente perguntar qual o tipo de sintomas, o quanto aquele sintoma incomoda o paciente. E o uso de antimuscarínico, em pacientes que têm LUTs associados a HPB, ele é eficaz, ele melhora os sintomas desses pacientes, se eles têm sintomas mistos, e ele é seguro. Então, embora o que a gente pensava antes, o antimuscarínico, ele afeta muito pouco a contração detrusora, e para aquele paciente que tem uma obstrução infravesical, o antimuscarínico não necessariamente vai levar esse paciente a esvaziar pior. É o que a gente está vendo nas grandes séries de estudos que estão usando a terapia combinada, e é o que a gente vê na prática. Então, a gente pode prescrever o antimuscarínico com um pouquinho mais de tranquilidade do que o que a gente pensava anteriormente. Obrigado. Agora a gente tem algumas perguntas, só para tentar fomentar a discussão do que a gente conversou, e a gente vai precisar usar a interatividade aí do app do Congresso. Acho que todo mundo já deve estar sabendo, entrar aqui no evento, neste evento, pela agenda, ela está no plenário, na verdade ela está aqui como simpósio satélite. Entrar no simpósio satélite das telas e tem que fazer o login do simpósio satélite. Quando se faz o login, então tem a opção que a gente tem para participar de votação. Acho que eu preciso dar algum tempinho para todo mundo fazer, ou a gente pode tocar. Acho que está todo mundo logado já, né? Acho que pode seguir.
Bom, então, na sua prática diária, o que você utiliza na primeira avaliação de um paciente que chega no seu consultório com queixa de sintomas urinários? A história clínica mais o IPSS, a história clínica, o IPSS e um diário miccional, a história clínica IPSS mais algum tipo de avaliação de qualidade de vida, ou todos esses e o diário miccional? Tempinho para votar.